Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao vídeo, falarei agora de carga e corrente, desses dois tópicos em específico. Começarei falando da teoria da carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade física dos corpos que resulta em interações eletromagnéticas. A unidade da carga é Coulomb, do SI, que é o Sistema Internacional. O que acontece? A carga, nós temos um fio, um meio condutor, que por ela tem cargas, só que elas estão todas desordenadas. E a partir do momento que aplicamos uma DDP nesse fio, o que acontece é que elas ficam todas ordenadas e geram um fluxo ordenado de cargas. Então, o que podemos pegar? Então, a partir do momento que temos um fluxo ordenado de cargas elétricas, nós temos o que? A corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela vem da variação da carga. A partir do momento que nós temos uma variação de uma carga, nós temos corrente. A partir do momento que nós não temos variação de carga, nós não temos corrente elétrica, certo? E a corrente elétrica, ela também é dada pelo sistema internacional pela unidade de ampere, certo? Então, como nós já vimos aqui, definição matemática. Entrando nesse ponto, a definição matemática é que quando o limite de ΔT, que é a variação do tempo, tende a zero, nós temos que a variação da carga em relação à variação do tempo, nós conseguimos a corrente, certo? Beleza? Então já podemos deixar o quê? Que a derivada da carga em relação ao tempo origina-se a corrente, perfeito? Beleza. Aplicações práticas. Isso é interessante, porque na nossa casa, por exemplo, nós temos um interruptor, perfeito? Interruptor de lâmpada. Lá, o interruptor está ligado na nossa lâmpada. E quando, por exemplo, o seu interruptor está desligado, o seu circuito está aberto. Então, a sua chavinha está dessa forma aqui, ó, como mostra. E a sua carga, os elétrons estão todos desordenados. A partir do momento que você vai lá e fecha a chave, aperta o interruptor da sua casa, acontece o quê? Um fluxo ordenado de elétrons. E esse fluxo ordenado da carga é o que vai ser a corrente elétrica, certo? Perfeito, então. Aqui também temos algo interessante que é a relação, o triângulo de Ohms, não sei se todos conhecem, mas nós temos a tensão que ela vai, de certa forma, empurrar a corrente elétrica, que é a DDP, a diferença de potencial, vai empurrar a corrente. A resistência vai ser a oposição à corrente elétrica no meio condutor. Eu deixei para ficar de uma forma talvez mais fácil, não sei se todos já viram. Então, a carga induzida, que é a carga total, quando a gente quer achar ela, como é que fazemos? Nós já temos a definição, que o quê? Quando queremos achar a corrente, é a derivada da carga em relação ao tempo. Agora, quando queremos achar a carga, como vamos fazer? A gente integra. E como é que a gente faz isso? Jogamos o dq para o outro lado e o it e o idt para o outro. Integramos ambos os lados e logo também tem a definição do cálculo 1 para vocês. Eu tenho uns cardzinhos que vai ter as definições do cálculo 1 ou da geometria analítica ao longo do curso. Então temos que a integral de I dt com máximo e mínimo de t0 a t, certo? E isto é quando você quer achar a carga total. Você quer achar a carga, você integra a corrente em relação ao tempo.
com a variação do tempo na integral, sendo os seus pontos de máximo e mínimo. Perfeito? Vamos a um exercício prático para ficar bem mais fácil de compreender. Esse é um exercício do Johnson, é o exercício 2.1. Vamos ler. Imagine que uma corrente elétrica que entra em um dos terminais de um componente é dada por I de 4T ampere. Qual a carga total que entra pelo terminal no intervalo compreendido entre t igual a 0 e t igual a 3? Então, nós temos o tempo, né, de 0 a 3. Perfeito. Então, vamos à resolução. Relembrando, nós temos a fórmula da carga total. Então, vamos... E nós temos a corrente. Se a gente tem a corrente e quer achar a carga, é fácil. E nós também temos a variação do tempo. Então, temos todas as componentes para integrar. Logo, temos que a corrente, a integral de 0 a 3 como máximo e mínimo. Então, a integral de 4t é 4t elevado ao quadrado sobre 2. Simplificamos o 4 com 2 e fica a integral, o resultado, né, de 2t ao quadrado. Colocamos os valores de máximo e mínimo da integral e conseguimos o valor de 18 coulombs. Perfeito? Deixei também, tem uma resoluçãozinha aqui do lado. Então, portanto, a carga total que entra pelo terminal no intervalo de 0 a 3, ela é dada por 18 coulombs. Fácil, certo? Então, vamos a um próximo exercício. Esse eu espero que vocês façam. Imagine que a corrente elétrica que entra em um dos terminais de um componente é dada por I de 25T. A carga total que entra pelo terminal no intervalo compreendido entre 5 e 10 segundos. Façam o exercício, pausem o vídeo, que depois, quando vocês terminarem de fazer, despause para ver se deu certo. É uma breve revisão até de cálculo para vocês, quem tiver meio enferrujado. Dando continuidade, 25t com o máximo e mínimo da função da integral sendo 5 e 10. Então, temos 25t ao quadrado sobre 2. Jogamos os valores. 10 elevado ao quadrado vezes 25 dá 2.500 sobre 2. E 25 vezes 5 elevado ao quadrado dá 625 sobre 2. Certo? Agora, subtraímos. Essa tem duas frações, então vamos subtrair com o mesmo denominador. Então, a partir do momento que a gente faz a subtração, conseguimos que o valor é 1.875 sobre 2. Então, temos o valor de 937,5 coulomb. Então, durante o tempo de 5 a 10 segundos, nesse circuito que estamos falando, que estamos analisando, conseguimos que essa é a carga total. Certo? Corrente nos terminais, outro exemplo, né? A corrente nos terminais de um elemento são I igual a 0, I igual a 20 e elevado a menos 5.000t. E a variação vai ser de 0 menor que t e t maior que 0, menor ou igual, perdão. Calcule a carga total em microcoulomb que entra no elemento em seu terminal superior. Então, temos que Q total, que é a fórmula, certo? E como a gente quer achar a carga, vai ficar fácil, porque já temos a fórmula na nossa cabeça. Eu peço que vocês
tentem fazer esse exercício também. E eu vou resolver ele agora. A carga total de IDT sendo igual a zero, suas definições específicas. Então, vamos para a integral imprópria. Temos que vamos fazer por partes, né? Essa integral imprópria, pegamos o zero, separando, né? Você separou entre o zero sendo a primeira e a próxima sendo a segunda. De menos infinito a zero e de zero a infinito. Resolvendo a integral imprópria, integral de zero é zero. Agora, já da segunda, a gente faz a integral fazendo por substituição, substituímos o valor dessa fórmula aqui. Depois que fazemos a substituição, a gente chama o termo de u. E aqui também está a resolução de como foi. Derivamos e isolamos, deixamos dt e aí trazemos ela de volta. Certo? Passei um pouco. E depois que resolvemos essa integral, trazemos ela para cá, para uma definição do cálculo sem a variável t, e chegamos ao final com o valor de 4 vezes 10 elevado a 9 microcoulombs. Esse é o gráfico da corrente que eu plotei. E a gente percebe que ela é uma corrente exponencial, certo? Certo, pessoal? Então, isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.